Vamos lá. Agora da política de desenvolvimento rural. Rural, nós vimos a política de desenvolvimento urbano, a política de desenvolvimento rural. Nosso município tem praticamente 50% rural, né? Sendo mais de 50% rural, porque a gente observa que tem uma população urbana, mas que são agricultores que trabalham nos seus terrenos, né? Tem seus terrenos e trabalham nele. Então tem que ter uma atenção bem assim, uma atenção bem cuidadosa, porque a gente precisa auxiliar na produção, no do desenvolvimento rural, para a geração de renda, para as famílias permanecerem, né, na agricultura, né, e gerar e produzir alimentos em geral, né, além da produção do fumo, né, que também faz parte da agricultura. Artigo 106 diz: o município desenvolverá programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agrícola, agropecuária. Não é só agrícola, né? É agropecuária, criação também, né? Organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo, compatibilizados com as ações similares postas em prática pelos governos da União e do Estado de Alagoas, né? Então, o município de Lagoa da Canoa trabalha em conjunto com o Estado de Alagoas e com a União na política agrícola, né? O desenvolvimento rural, ele tem o objetivo de fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo. São as três ações que a gente vai associando, né? Falou em produção agropecuária, organizar o abastecimento e fixar o homem no campo, né? Fixar o homem no campo. E seríamos de nós sem os agricultores, né? Sem a produção agrícola de alimento, né? Teríamos um bocado de dificuldade, né? Artigo 107. Os programas de que trata o artigo anterior terá por objetivo principal garantir tratamento especial à propriedade agrícola de modo a que atenda à sua função social, né? A propriedade agrícola que atenda à função social, produzindo, a propriedade está produzindo, a propriedade de agricultura familiar, né? O artigo 108. O município assegurará aos pequenos e médios agropecuaristas assistência técnica de extensão rural gratuita, bem como incentivará a organização rural através de criação de associações comunitárias, objetivando melhorar as relações socioeconômicas na comunidade, né? Eu havia falado, quando estava falando sobre o urbano, daqui no nosso município já houve uma organização rural nas associações bem mais ativa, né? E foi deixado de lado. O pessoal que formou as primeiras associações foram falecendo ou se mudaram, e acabou que as gerações seguintes não foram incentivados, não conheceram a real função da associação comunitária, né? E acabou perdendo-se nesse trajeto. Algumas associações acabaram padecendo, né? E não existem mais hoje, né? Mas é um importante laço e um importante movimento que auxilia nas comunidades rurais, as associações comunitárias, né? A Associação de Mata Limpa é ativa, a Associação de Antunica é ativa, Lagoa da Pedra também. Não sei como é que está a de Pau d'Arco, não sei como é que está de Alexandre, mas antigamente nós tínhamos, praticamente todas as comunidades tinham uma associação forte e que conseguiram muito recurso, conseguiram muita estrutura para a agricultura familiar. E o que a gente observa? A segurança que o município dá é para os pequenos e médios agropecuaristas, né? Os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, é segundo plano, é aquela coisa. Se atender os pequenos e os médios, e aí ainda tiver condições de atender os grandes, aí pode ser atendido, né? Mas o objetivo o principal é atender o pequeno e o médio agricultor,
seja agricultor, seja pecuarista, né? Tanto o criador de porco, de gado, de ovelhas, de frango, né, de galinha, né? Assistência técnica de extensão rural gratuita, gente, é um convênio do município com a Emater. A Emater tem os técnicos, né? E tem os técnicos da Secretaria de Agricultura mesmo, né? Que prestam essa assistência e auxiliam os agricultores e agropecuaristas. Aí o artigo 109 fala do convênio, exatamente. O município firmará convênio com órgãos oficiais de assistência técnica para apoiar a iniciativa dos pequenos e médios agropecuaristas e suas organizações. Um detalhe, gente, a gente tem uma indústria rural, né? A gente tem uma empresa rural de laticínio, ali no sítio São José, né? É Danguti. Danguti é produção nossa, Lagoa da Canoa. É produção de Lagoa da Canoa. Quem não conhece os produtos lácteos Danguti, mas procurem conhecer que vocês estão consumindo e incentivando, gerando emprego no nosso município. O pessoal do o João Filho do seu Zé Pedro, que é lá da Lagoa Grande, que a fábrica dele era em Arapiraca, ele transferiu para cá. E estão produzem manteiga, iogurte e coalhada, né? A Dangu, A Dangote. Eu não sei, acho que já estão produzindo queijo também. Mas é aqui na nossa região, aqui do São José. Quem tiver a oportunidade de conhecer, pode, quando estiver passando por lá, ir lá conhecer a fábrica. Eles têm acho que umas 50 pessoas trabalhando todos os dias, o ano inteiro, ou mais, não? Ou mais. Quando eu estiver por lá pela região, eu vou fazer uma visita a eles para conhecer o funcionamento e ficar a par de como está funcionando essa indústria, essa empresa, né, do laticínios, para informar vocês depois. Mas quando vocês verem os produtos Dangote, lembre, é de Lagoa da Canoa. Então a gente tem que valorizar o que está sendo feito aqui. Alguém está com o áudio aberto, quer falar? Vamos continuar, né? Posso continuar, né? Eu diminuí aqui para ficar inteiro. Diminuí, eu aumentei. Oxi, 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 botei 190. Eu botar 19, botei 190. Com base, analisa as afirmativas a seguir. Com base na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, o município desenvolverá programas de desenvolvimento rural destinado a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem do campo. Eu falei nesse instante das três palavras-chave: fomentar, organizar e fixar. Fomentar, organizar e fixar. Que são os objetivos da política de desenvolvimento rural. Item 2. Com base na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, a propriedade rural cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, mesmo sem previsão do plano diretor do município. Item 3. Com base na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, o município firmará convênios com órgãos oficiais de assistência técnica para apoiar a iniciativa dos pequenos e médios agropecuaristas e suas organizações. Marque a alternativa correta. Todas as afirmativas estão corretas.
Nenhuma afirmativa está correta, apenas uma afirmativa está correta, ou apenas duas estão corretas, duas afirmativas estão corretas. Qual que é a nossa resposta aí? Acabou de ler o, o, a política de desenvolvimento rural. Luciene respondeu, duas, mais alguém? Vamos analisar, gente, questão por questão. Na primeira alternativa, com base na Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, o município desenvolverá programas de desenvolvimento rural. Qual é o objetivo? Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo. São os três objetivos da política de desenvolvimento rural no nosso município. Fomentar a produção, auxiliar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo. A gente já viu que esta é o norte, a direção da política de desenvolvimento rural, né? Política de desenvolvimento rural. A segunda em si é uma misturada aqui que misturou urbano com rural, né? Com base na lei orgânica do município, a propriedade rural cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade, mesmo sem a previsão do plano diretor. Houve uma misturada aqui que não nos vai nos derrubar, né? E a terceira fala, com base na lei orgânica municipal de Lagoa da Canoa, o município firmará convênio com órgãos oficiais de assistência técnica para apoiar a iniciativa dos pequenos e médios agropecuaristas e suas organizações, que nos dá a letra D como alternativa correta, né? Duas alternativas estão corretas, né? Dúvidas, perguntas, gente, sobre essa questão de desenvolvimento rural? Você observe, são 4 artigos de desenvolvimento rural, mas com possibilidades gigantes da gente elaborar questões, né? Vou pegar esses 4 artigos aqui, nessa questão, nós temos aí falando de dois, né? Aqui. Temos aqui falando de dois, né? Falando de 2 artigos. Está falando do artigo 106 e está falando do artigo 109. Aí tem 107, tem 108 que pode ser usado, pode ser colocado misturando aqui, casca de banana aqui, né? Buscando a alternativa errada, né? Então a gente tem que conhecer bem esses 4 artigos e tá pegando, associando as palavrinhas-chaves, né? Qual é o objetivo da política de desenvolvimento rural do nosso município? Aumentar, aumentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo. Aumentar, organizar, fixar. Essas 3 palavrinhas são as que estão ligando a política de desenvolvimento rural do nosso município à nossa mente, para a gente lembrar qual é o objetivo da política de desenvolvimento rural. Fomentar o que? Fomentar o quê? A produção agropecuária. Organizar o quê? O abastecimento alimentar. Fixar o quê? Fixar o homem no campo. São esses 3 direcionamentos da política de desenvolvimento rural. Aí, quando a gente fala de assistência técnica, a gente lembrar, o município firmará convênio com órgãos oficiais de assistência técnica para apoiar a iniciativa dos pequenos e médios agropecuaristas e suas organizações,
O município vai dispor de assistência técnica gratuita, bem como incentivar a organização rural através de criação de associações comunitárias, objetivando melhorar as relações socioeconômicas na comunidade. Vamos para mais uma questão. Analise as afirmativas a seguir. São duas alternativas e vocês vão analisar e vão me dizer qual que é a resposta. Item 1. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o município assegurará aos pequenos e médios agropecuaristas assistência técnica e extensão rural gratuita. Item 2. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Lagoa da Canoa, o município desenvolverá programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo. Marque a alternativa correta. A, B, C, D. Qual que é a resposta? Exatamente, exatamente. Vocês estão todos corretos, né? É uma síntese do que é a política de desenvolvimento rural do nosso município, né? Assegurando a assistência técnica, né, aos pequenos e médios agropecuaristas, assistência técnica e extensão rural gratuita, né? Esse serviço é feito pela Secretaria de Agricultura, os técnicos da Secretaria de Agricultura e, além dos técnicos da Secretaria de Agricultura, ainda tem os técnicos da Emater, né? Tem os técnicos da Emater, que também organizam e fazem esse trabalho, né? E qual é o direcionamento da política de desenvolvimento rural? Fomentar, organizar e fixar. Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e fixar o homem no campo. Esses são a direção que a política de desenvolvimento rural segue no nosso município, né? O município desenvolverá programas de desenvolvimento rural destinados. Qual é o objetivo? A destinação, a fomentação da produção agropecuária, a organização do abastecimento alimentar e a fixação do homem no campo. Esses são os princípios, são as direções da nossa política de agricultura no nosso município, né? Vamos, dúvidas, perguntas sobre essa questão da política de desenvolvimento rural? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos agora para o poder de polícia. O poder de polícia. O município, gente, o município ele tem essa prerrogativa de disciplinar as condutas e principalmente de agir, de atuar de forma a conter comportamentos que prejudiquem a sociedade, né? A gente, enquanto pessoa, né, cidadão, a gente pode fazer tudo aquilo desde que a lei não nos proíba, né? E aí, quando o cidadão ele ultrapassa os limites da lei, o poder público age de forma a conter esses abusos, esses avanços contra a legislação, auxiliando e disciplinando a conduta dos cidadãos que extrapolam e que estão prejudicando de alguma forma as relações sociais. Então, nós temos aqui no artigo 110, o município exercerá a polícia administrativa sobre os bens e as atividades das pessoas, visando a disciplinar as condutas e a conter comportamentos prejudiciais ao interesse coletivo, cumprindo-lhe
exercer o controle, especialmente. Item 1. Das edificações, dos parcelamentos urbanos, de uso e da ocupação do solo. As edificações, elas seguem e são regidas pela lei chamada o Plano Diretor. O parcelamento urbano, o loteamento. Parcelamento urbano nada mais é do que loteamento. Você dividir, parcelar a terra em lotes, né? Lembrando que esse parcelamento, esse loteamento, fica a encargo do empresário, do dono do loteamento, a construção de áreas verdes, espaços públicos comunitários, né? Fica a construção e manutenção a critério dos empresários, né? Dos donos do loteamento. Um exemplo, o loteamento Vale das Garças, aquelas benfeitorias, aquele Parque dos Dinossauros, aquelas praças, tem uma ciclovia, né? Lá dentro, quem já foi, aquela área pública lá do restaurante com a piscina e tal, é o empresário que fez aqueles investimentos lá interno, apesar de ser uma área rural, mas foi feito lá e já obedeceram o plano diretor, não foi dinheiro público na benfeitoria de lá, do Vale das Garças. Quem conhece sabe que é um lugar bastante agradável, né? E bastante bonito também. E talvez até não seja tão aproveitado, né? Porque tem espaço para fotografias e tal. Eu não sei, eu acho que o restaurante não está funcionando, né? E um restaurante, se tivesse funcionando, acredito que iria ter público para frequentar, né? Porque além do restaurante, né, além da comida, da alimentação, né? Ainda tem aquele espaço lá da piscina, né? Acredito que as pessoas iriam ter o interesse de ir lá passar um final de semana, né? Tomar uma cervejinha gelada, né, Cladisvaldo? Para apaziguar o calor que está né? começando Tá. hoje, Esse né? calorzão que o Capo fez hoje. Olha, e hoje é só o começo, viu? É só o começo. Previsão de calor é grande esse verão. Então, talvez até não estejam 100% utilizando aquele espaço da maneira que atraiam, né, as pessoas e tenham lucro, né, também, né? E se o ambiente é bom, agradável e a comida é boa, as pessoas vão, né? As pessoas vão. Mas aí não é, isso é uma outra história, né? Mas que a gente tenha consciência de que o poder de polícia atuado, a que estamos falando aqui, é a questão da polícia administrativa, é da questão da regulação administrativa, seja nas edificações, nos loteamentos, no na ocupação do solo, na limpeza, na higiene das praças, logradouros e demais espaços públicos, bem assim como habitações eh, que tenham uso coletivo, hotéis, motéis, bares, restaurantes, matadores, açougues e demais estabelecimentos em geral de utilização pública, né? Estabelecimento que tenha uso de várias pessoas ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum hotel, a gente não tem nenhum motel, mas não significa dizer que no futuro não possa vir a ter. Vamos colocar aí a um médio e longo prazo que saia a obra da revitalização da lagoa e alguém tenha dinheiro e invista e faça uma pousada ou um hotel ali na beira da lagoa. Não é nada impossível nesses 10 anos, a gente ter uma realidade dessa, né? E a questão de motéis na AL 115, a gente tem ali próximo de Arapiraca, mas não custa nada, não é impossível amanhã ou depois ter um próximo aqui da cidade de Lagoa da Canoa, né? Em Giraldo Ponciano, bem próximo da cidade, foi aberto foi investido nesse ramo de negócio, né? Não é coisa de outro mundo acontecer aqui. Então,
acontecendo esse investimento aqui, vai ter também uma interferência, uma intervenção do município na fiscalização, na análise do ambiente, na questão da qualidade, né, da limpeza, da vigilância sanitária, né, porque é, é um local, é uma empresa privada, mas que recebe e atende o público. Então tem que seguir as regras de limpeza, de higiene, né? E quem não atender as regras, a vigilância sanitária pode ir lá atuar como poder de polícia, pode multar, pode interditar o ambiente, né? Um restaurante que não tem higiene, que não tenha limpeza na cozinha e haver uma denúncia, a vigilância sanitária chegar lá e constatar, esse restaurante pode ser interditado. Isso é o poder de polícia administrativa do município, porque a cozinha que não tem higiene em um restaurante, ela pode ser um ponto de proliferação de doenças, não é? E o papel do município, enquanto isso, lembrem, é conter comportamentos prejudiciais, é disciplinar condutas, não é? Poder de polícia administrativa é este exercido pelo município. Então, nos bares, nos restaurantes, no matadouro, nos açougues, e qualquer estabelecimento que tenha uso, utilização pública, sofre com a intervenção estatal, a intervenção do município, e tem que cumprir regras. E as exigências de higiene e de limpeza esses são atribuições da vigilância sanitária fiscalizar, analisar, e encontrando alguma coisa errada, eles podem multar, como também podem até interditar o local, né? Por questão de insalubres, né? Questões de higiene e limpeza. Aí no item 3, dos estabelecimentos e espaços em geral de diversão pública, objetivando o resguardo, o sossego e da moralidade pública, né? Qualquer que seja o empreendimento, gente, que seja feito no nosso município, que seja voltado para a diversão, eles requer também regras. Não pode ter um ambiente que esteja prejudicando o sossego, que esteja prejudicando a moralidade pública em si, né? Tem que respeitar regras e tem que ter limite de som, né? Tem horário para funcionamento, tem regras estabelecidas que precisam ser cumpridas, qualquer que seja esse estabelecimento de, de diversão, né? No item 4, da utilização das vias e passeios públicos visando a facilitar o trânsito de veículos e tráfego de pessoas. O item 4 ele está falando da questão da SMTT em si no nosso município. Nosso município não tem constituído uma superintendência municipal de trânsito. Apesar que eu ouvi outro dia que a prefeita Tainá estava planejando a implantação de uma SMTT no nosso município, né? Que é o pessoal que, através da Política Nacional de Trânsito, vão ali regular e organizar o trânsito, né? Quem infringir a lei de trânsito, quem estacionar no lugar proibido, quem ultrapassar no local proibido, quem fizer uma manobra perigosa, tudo isso está lá constando na lei de trânsito e tendo os profissionais aqui, servidores públicos qualificados, que através de concurso público, que fizeram formação, que estão responsáveis por essa área, eles vão atuar no poder de polícia, regulando e organizando o trânsito para melhor fluir o tráfego de pessoas e de veículos. Dúvidas, perguntas? Vocês ficam num silêncio. Eu quero ver quando a gente estiver numa sala de aula, cara a cara, TED a TED, para ver se vocês vão estar nesse silêncio todo. Aí eu vou olhar e vou dizer, quem foi aluno nunca se esquece. A Luciana já foi minha aluna presencial, não foi, Luciana? Já faz alguns anos, mas já foi minha aluna, Luciana. Isso mesmo. Não fui não.
Mas vai estar sendo agora, né? Vai ser pessoalmente que a gente vai montar algumas aulas TED a TED, que quero ver se vocês vão ter esse silêncio ensurdecedor ou se vocês vão ser mais participativos. Eu acho que é por conta do. Fica com medo de ligar o microfone, mas não se incomodem, não. Podem ligar e podem interferir, podem perguntar. Aquilo que a gente não souber, a gente vai procurar uma resposta, né? Vai procurar identificar uma solução. Vamos lá, o item 5. Da exploração dos meios de publicidade, de forma a garantir a proteção aos monumentos, prédios e edificações em geral, bem assim a paisagem urbana, gente. A questão, tomara que seja final de semana, a Cláudia já botou aqui o quê? Sim, não, a ideia é a gente ter umas aulas, como a gente está avançando no conteúdo, é fazer uns aulão respondendo questões presencialmente. E a ideia é fazer no final de semana. Só está faltando só uns avais, mas assim que tiver a confirmação, a gente passa para vocês. E, gente, a questão da publicidade no nosso município, não pode se fazer publicidade em qualquer canto. Por exemplo, não pode. O pessoal que antigamente usava mais, hoje nem tanto, mas usavam aquelas colas de parede e colavam os cartazes de shows, né? Antigamente vocês via mais aquela poluição terrível urbana, né? E aí o pessoal chegar ali na igreja Nossa Senhora da Conceição, pô, botou lá a cola e colar lá um pôster, um cartaz de um, de um show, por exemplo. Não, não pode ser feito assim. Não pode chegar no prédio, no muro de uma escola e fazer uma publicidade dessa. Aí essa regulação também é feita pelo município também. Essa fiscalização, essa análise para proteger os prédios, as edificações públicas, né? Bem também como proteger a paisagem urbana. O item 6, do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, bem como os de serviços, regulamentando inclusive os plantões de farmácia, comércio, ambulantes e feiras livres, gente. Toda organização da feira livre é responsabilidade do município, né? Existem fiscais também que trabalham nas feiras livres, que organizam, né? Tem os estabelecimentos comerciais, as indústrias, as empresas também têm regras que têm que ser cumpridas, né? Até a questão da farmácia que tem, o município que tenha farmácia 24 horas, como em Arapiraca, nós não temos farmácia, serviço 24 horas, mas Arapiraca tem. É organizado pelo poder público lá no município. Como é que vai funcionar, os horários, tudo tem a intervenção municipal também. As atividades nos cemitérios também, né? O item 7 já fala isso, e é responsabilidade do município, né? Você, para realizar um sepultamento, você tem que ter o alvará de sepultamento, né? Que é pego, é dado na maternidade, na casa maternal, que expede esse documento, né? Mas tudo relativo a sepultamento, exumações, cremações e translados de cadáveres também é uma intervenção municipal, também tem uma análise para a exumação e cremação, gente. Exumação tem que ter autorização judicial, né? Uma família, por exemplo, que esqueça um terço na mão do morto e depois dizer, eu vou ter que tirar o terço, que tem essa tradição, né? É, não pode chegar lá e fazer a exumação e tirar o corpo do túmulo ou da cova sem autorização judicial. O município não permite, não irá permitir que a família faça isso sem antes ter essa, essa ida à justiça. Porque não se pode mexer num cadáver, ninguém tem o direito de mexer no cadáver depois dele estar enterrado, né?
Ô, Aí, Nando, aí quer dizer, então, que depois que a pessoa está enterrada, aí a família perde os direitos sobre o não, cadáver. não, sobre o corpo não tem o direito não de ir lá não. Para mexer, para exumar, tem que ter autorização judicial. A justiça tem que definir e dar, Mas eu, e permitir, dar a permissão. Não depois que pode morre, chegar lá, eu vou cavar e vou tirar. Não pode. É uma questão, questão de saúde, né? Porque quando está enterrado, há o processo de decomposição, né? Que pode prejudicar. Aí não pode ser assim, eu vou lá e vou tirar. só Não, quando é aí rico que acontece isso, né? foi. Milionário. Só existe isso quando é milionário, né? Que a família quer a inhumação do cadáver, né? Para fazer algum teste, alguma coisa. Geralmente a exumação ela é feita quando tem uma investigação, que tem uma dúvida, alguma suspeita, e aí é feito, ou quando é para fazer um exame de DNA, de alguma forma, é, acontece, pode acontecer exumações, assim, pode acontecer, mas sempre tem a participação da justiça nesse processo, não é uma coisa assim de dizer a família vou lá e vou tirar que eu vou levar para outro canto, não. Para tirar e levar para outro canto tem que ter a justiça, a permissão da justiça, e dizendo e explicando tudo direitinho para como vai tirar e para onde vai levar, né? Tem que ter essa questão, não é uma coisa que esteja nas mãos e na vontade só da família, não. E tem 8 dos mercados públicos, né, no que couber do instrumento de passar e medir. A questão a questão do instrumento, gente, de passar e de medir, ele está se referindo à questão da balança, né? Se o mercado, se houver alguma denúncia e alguém que esteja é, roubando na balança, esse alguém pode ser penalizado, pode ter atuação, pode ter multa, né? O Inmetro aí pode ser convocado também, né, para conferir. É que o Inmetro é um Instituto Nacional de Medidas e Pesos, né, alguma coisa assim, que é o responsável por essa questão da, da, dos instrumentos de medida, mas o município em si, ele pode fazer a fiscalização e constatando a coisa, pode chamar até o Inmetro. E aquela pessoa que está cometendo o crime, além de ter a questão penal, o processo penal, que é crime contra o consumidor, né? Pode ser acionado o PROCON. Aqui não tem PROCON. O PROCON, ele é um órgão estadual, né? Alguns municípios eles têm órgãos municipais também, como a Arapiraca tem um PROCON municipal, mas o órgão estadual representa todos os municípios, né? O estado todo. Então, pode acionar o PROCON estadual e a pessoa responder. Esse aqui o artigo aqui é 111, não é 11 não. Dúvidas, perguntas, gente? Vocês viram que é bem abrangente essa questão do poder de polícia, né? Todos os serviços públicos, tudo aquilo que mexe com público, com pessoas, com clientes, há a possibilidade de intervenção do município, né? Na execução, na elaboração, na limpeza, na higiene, né? Na questão do funcionamento, né? A questão do trânsito, a questão das áreas de lazer, né? Nas feiras livres, no comércio, no mercado público, né? Nós temos 2 mercados públicos no nosso município, né? O mercado público do município aqui, né, o central, e tem o mercado público de Mata Limpa, né, do distrito de Mata Limpa. Cemitérios, nós temos 3, né, nós temos 3 cemitérios, é o cemitério de Mata Limpa, o cemitério de Antunica, 3 não, 4, né, que nós temos 2 aqui na cidade. E tem um no centro, né, que só é utilizado por quem tem túmulo, né, o espaço, o jazido lá, né, e o cemitério Frei Galvão, que é o cemitério um pouco mais afastado ali no bairro São Luís. Então, são 4 cemitérios que nós temos, e nos 4 cemitérios vale essas regras da questão
atividades do cemitério, né? Sepultamento, exumação, cremação, traslado, tudo tem que ter autorização para fazer, né, o sepultamento. A família tem que se dirigir com o óbito lá na casa paternal para pegar é um documentozinho que eu esqueci agora o nome, acho que é guia de sepultamento, parece o nome, para poder sepultar naquele cemitério, né? Mesmo sendo do interior, tem que ter essa documentação. Aí o artigo 111 diz: são atribuições do poder de polícia a coercibilidade. Que é coercibilidade? O levar para ser ouvido, a discricionariedade e a autoexecutoriedade. Discricionariedade é estar atuando o poder de polícia baseado numa lei. O cara da vigilância sanitária, ele tem um regulamento, tem uma lei que acoberta a sua atuação. O cara que trabalha no cemitério, ele tem uma lei que acoberta a sua atuação. O cara que vai trabalhar na questão do desenvolvimento urbano, na questão da ordenação urbana, ele tem uma lei, um regulamento que regulamenta, por isso que é uma discricionalidade. Ele está apenas cumprindo a lei. Ele está descrevendo o que está na lei. A atuação deles é exatamente essa. E auto-executoriedade, por quê? Porque encontrando o erro, eles têm a execução imediata. Eles têm que sanar aquele erro. Eles têm que buscar resolver aquele problema. Que Se é nome para. difícil. Explica aí, Nando, novamente. Pronto. As atribuições do poder de política, de polícia. Qual é essa atribuição? A coercibilidade. Se precisar levar alguém, vai levar. Se precisar levar algum material, o pessoal da vigilância encontra no supermercado produtos vencidos, produtos com a validade vencida. Ele vai mandar o pessoal tirar? Não, ele vai confiscar tudo. Confisca todo o material encontrado irregularmente. A coercibilidade ele retirou, levou. Além de aplicar a multa, além de tudo que gera com isso, o pessoal encontra uma balança adulterada. O cara vai só multar e deixar a balança lá? Não, a balança é elevada. Essa coercibilidade é exatamente isso, é o poder que ele tem de confiscar aquele produto que está irregular. A discricionalidade, eles estão trabalhando de acordo com um regulamento, com uma legislação que ampara a atuação deles. Aí só Pode falar. fiscaliza só aquele que está irregular ou, tipo, pode fiscalizar outros, além desses? Não, não, ele só vai poder confiscar o que tiver irregular. No trânsito, um veículo que está estacionado no local proibido, a SMTT pode chamar o guincho e levar, guinchar. Isso é coerção, é coercibilidade, é você levar o que está errado e o camarada ir lá pagar a multa e pagar as taxas, né, as despesas com guincho e as taxas lá no pátio para poder retirar o carro, ou a moto, né? Isso é o poder de coerção, de poder dele transportar de um canto para outro de acordo com a irregularidade. Conheço por outro nome. A discricionariedade, qual o nome você conhece? Eita, agora Quando você lembrar, você fala. Tá certo. A discricionariedade é que a atuação desses profissionais, desses funcionários públicos, ela é de acordo com a lei, a determinação da lei. Eles estão apenas cumprindo a lei. A lei de trânsito, a lei do plano diretor do município, a lei da vigilância sanitária, todos esses profissionais são amparados por uma lei. Todos os comerciantes, eles sabem e compreendem que eles têm que respeitar as leis. O cara que é comerciante, ele não pode vender um produto que está fora da validade. O cara que é comerciante, ele não pode adulterar a balança.
né? O cara que é comerciante, ele não pode, eh, na hora de construir um imóvel, ele não pode ir lá construir fora dos padrões, né? Ele tem que respeitar o plano diretor. Aí, se eles estão indo contra, estão numa conduta prejudicial aos demais habitantes, à demais população, aí o poder de polícia atua, né, e executa, né? Artigo 112 nos diz: a lei disporá sobre as sanções aplicáveis em razão do exercício de poder de polícia, sempre que ocorrente inobservância das posturas municipais, né? Ou seja, todo o poder de polícia, as sanções, elas são baseadas na lei. Existe uma legislação que ampara, existe a definição do, do, de qual a punição, de qual a multa, qual, né? Tudo isso vai estar lá amparado em lei. O camarada sabe que se estacionar no local proibido, a infração é leve, é média, é grave, né? É gravíssima, e quanto é que ele vai pagar, né? E a mesma coisa é se ultrapassar, se é direção perigosa, se ultrapassar em local proibido. Tudo isso está previsto na legislação e os servidores públicos que estão à frente, atuando nessas pastas, eles têm o poder de polícia para aplicar as multas, seja na vigilância sanitária, seja na SMTT, seja no fiscal de desenvolvimento urbano, né? E é uma coisa que sempre baseado na lei, eles estão fazendo cumprir a lei. Aí a questão 94 nos diz: relativamente ao poder de polícia da administração pública do município de Lagoa da Canoa, é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício do interesse público em detrimento dos direitos individuais do cidadão. É a atividade do Estado por meio da qual se limita ou disciplina o exercício de direitos em benefício do interesse público. Letra C. A polícia administrativa deve atuar preventiva e repressivamente quando há ilícito penal. Letra D. Cabe à polícia judiciária proibir o porte de arma de fogo ou a direção de veículos automotores. Letra E. Restringe-se a sua atuação ao âmbito da polícia judiciária, sendo vetado o seu exercício em se tratando de polícia administrativa. Então, poder de polícia do município de Lagoa da Canoa, qual que é a alternativa correta, pelo que a gente viu agora nesses slides anteriores? Me digam aí qual é a resposta. Tem 2 minutinhos para me dar a resposta, vocês. Escrevam aí no chat. Vocês estão cansados já está terminando a aula e vocês estão aí já cansados já da aula. A gente tem acho que 5 slides para a gente concluir. Não, não é 5 não. 5 slides, de 24 a 29, 5 slides. Vamos ver se a gente consegue concluir. São questões, todos são questões agora. Todos são questões. Vamos responder essas questõezinhas. Esse aqui, 94, né? Clédia marcou a letra C, foi, Clédia?
Vamos aí, vamos responder, vamos analisar o que está errado item por item e ver qual é que é a nossa resposta. Atividade de Estado consistente em limitar o exercício, limitar o exercício do interesse público em detrimento dos direitos individuais do cidadão. Tem nada a ver, né? A questão é limitar o excesso, o ato prejudicial ao coletivo praticado pelo cidadão. Tem nada a ver com o interesse coletivo, com detrimento com direitos individuais, ou seja, limitar o interesse coletivo, ou seja, diminuir o que é bom para a coletividade para beneficiar o individual, né? Tudo errado, tudo contrário. Vou deixar a letra B para analisar por último. Aqui fala polícia administrativa, aí fala em ilícito penal. Ilícito penal é polícia judiciária. Ilícito penal está se referindo à polícia judiciária, que é o poder de polícia exercido pela polícia civil e pela polícia militar, que atua preventivamente e repressivamente quando há ilícito penal, né? Não podemos misturar a polícia administrativa com a questão penal, judiciária que é penal. Aí vem aqui a questão judiciária, proibir o porte de arma e direção do veículo. Aí a questão aqui não tem nada a ver com polícia administrativa e poder de polícia municipal. Não tem nada a ver. Aqui é polícia judiciária. Porte de fogo é polícia judiciária. Só que a questão de veículos automotores já não é polícia judiciária, não é crime você dirigir sem ter habilitação, é uma contravenção. É diferente de crime. É crime, você vai poder ir para a cadeia, né? Contravenção, você vai pagar uma multa e vai se livrar da contravenção, né? Não vai ficar lá na sua ficha, né? E aqui restringe-se a atuação do âmbito da polícia judiciária. Não tem nada a ver com polícia judiciária. E a nossa resposta é a letra B. E vamos analisar o que é que está Ou o não, conceito aqui. Oi, não. pode falar. Eu acho que acertar essa, eu pensei, essa letra B, só que, como você disse, eu tenho que confiar mais em mim mesmo. Senão eu vou errar. Ou eu erro ou acerto, bem mais não sei. Não, mas você tem que tentar, né? Ao analisar, ao ler, você achou que era a letra B, marque. Marque o momento agora, se não fosse, a Clédia já marcou porque confundiu, achando a questão da administrativa com a penal. Acontece. Agora, na resolução, é que a gente vai identificar e não vai errar mais, né? O que é o poder de polícia exercido na administração do município de Lagoa da Canoa? É a atividade do Estado por meio da qual se limita ou disciplina o exercício de direitos em benefício ao interesse público. Aquele que exceder os limites dos direitos dele, invadindo os direitos alheios, prejudicando, numa ação que está prejudicando a coletividade, há a interferência do município para regular, disciplinar essa conduta. É o conceito de poder de polícia. Ninguém pode, por exemplo, você não pode colocar um paredão na sua porta nas maiores alturas, incomodando seus vizinhos. Não pode fazer isso, né? Você não pode vender um produto num comércio que esteja vencido. Você não pode fazer isso. Você não pode estacionar um carro em qualquer canto. Você não pode passar por uma escola com um paredão e estar nas maiores alturas, ou parar na esquina de uma escola e botar uns paredões nas maiores alturas. Você não pode fazer isso, né? O seu excesso ocasiona a obrigação do poder público
em exercer esse poder de polícia de regular, de disciplinar essa ação para favorecer o direito da coletividade, sempre pensando o direito maior sobressai sobre o direito individual, né? E o exceder o seu direito vai ocasionar a atuação do poder de polícia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Essa aqui, Agora eu vou responder tudo. responda mesmo. Agora essa questão 95, leiam e me respondam aí. Essa é simplesinha e facilzinha. Essa eu fiquei em dúvida, mas eu vou deixar essa mesmo. Esse poder hierárquico, eu vi ele em uma pergunta em outra aula. Então, não deve ser a resposta. Está sem áudio, está sem áudio, desculpa aí. Gente, é, é o poder conferido à administração para limitar, disciplinar, restringir e condicionar direitos e atividades particulares para a preservação dos interesses da coletividade. Ele está se referindo ao poder de polícia. Poder disciplinar Não, não tem nada. Oi, eu achei, foi porque eu pensei que a última letra seria E, mas é isso aí mesmo que eu coloquei, viu? Foi esse, poder de polícia. sim, é. Eu vou colocar O hierárquico, o poder hierárquico, ele está se referindo à questão de regime jurídico, lá na hierarquia que tem os superiores, e aí os subordinados têm que seguir aquele poder e tal, descumprir aquela ordem e tal. Essa questão disciplinar não tem nada a ver com o poder de polícia, e quando ele está se referindo a esse poder de limitar, disciplinar, restringir, condicionar, direitos e atividades particulares para a preservação dos interesses da coletividade, ele está falando do poder de polícia. Poder de polícia. ou não. Não vamos confundir. Diga aí.
Eu coloquei essa, poder de polícia. Só que, assim, por eu não olhar a letra, eu imaginei que seria A, B, C, D e E a última. Aí eu fui na E. Ah, Eu só olhei tranquilo, poder de tranquilo, polícia. tranquilo, tranquilo. Tem algumas questões que tem, não tem, é, não tem a letra E e eu não coloco, mas eu vou passar a observar e a colocar. Cadê a Como é que eu vou 96? Tinha acertar 96 a antes, né? letra? Tinha 96 antes. É 95, 96. Ele cita um exemplo para o regular exercício de determinada atividade empresarial. A sociedade alfa teve que pleitear a respectiva licença junto à autoridade competente, ou seja, o município vai dar uma licença se a sociedade alfa preencher os requisitos estabelecidos na lei, né? A autoridade competente que deve ser deferida mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, sendo correto afirmar que a aludida situação corresponde à manifestação do poder. Qual é o poder que dá a, por exemplo, vamos colocar aqui, qual o negócio que vai precisar de autorização? Mas toda empresa em si, ela requer, mas vamos colocar, vamos imaginar, é, a instalação de um restaurante. Aí ele vai pedir a licença, né? Vai ir lá, vamos dizer que tem uma licença, a vigilância sanitária tem que ir lá dar um parecer e verificar se o restaurante está adequado na questão de higiene e limpeza. O município vai dar essa licença. A vigilância sanitária vai lá, ter que fazer a fiscalização em loco para verificar as instalações, verificar tudo direitinho para dar ou não essa licença. Qual é esse poder que dá esse direito, esse, essa regulação? Essa regulação, ou seja, está regulando, está disciplinando, tá, organizando para que aquele direito não prejudique os demais. Como é o nome desse poder, desse tipo de manifestação? Esse tipo de poder é chamado de, Luciene embarcou letra B, poder hierárquico? Não, Luciene, hierarquia não tem nada a ver com esse poder. Hierarquia é relação no Aí, serviço público, no é a serviço público. prefeitos que se juntam todos, não é isso? Isso. Esse, naquele exemplo de Craíbas que você falou, não é isso? Isso, exatamente. Você tem que lembrar, quando fala de hierarquia, está falando do regime jurídico, está falando da relação de trabalho no setor, no órgão público. No caso, tenho que responder com essa aula, vou esquecer as outras. É. Nós temos 3 slidezinhos, mas vamos deixar essas questões, a gente responde na próxima aula. Esse tem uma questão ainda verdadeiro ou falso aqui, interessante. Vocês respondem. Vocês têm o dever de casa de vocês responderem essas 4 questões. Na próxima aula a gente resolve elas e continua o assunto. Possivelmente na próxima aula a gente conclua. A gente chegou no artigo, qual foi o artigo, o último artigo que a gente, 112, né? São Qual a resposta 140, dessa daí? 140 e pouco artigos da lei, então já está chegando no final. Já está chegando no final da lei. A resposta da Aí, questão, qual? como é? A resposta da questão é qual? Aí, se eu for dizer qual é a resposta, já vai ter a resposta já. Como é que você vai Eu pensar? queria que você responder. Sim, Ah, entendi. a última, 96, poder de polícia, letra A.
No caso, era a mesma resposta, hein? É, só que o texto estava falando diferente, a mesma coisa. E aí vocês respondem a 97, 98, 99 e a 100. Na próxima aula a gente inicia e logo, logo a gente está terminando, concluindo a lei orgânica. Mas de antemão, obrigado, gente, pela participação, pela paciência. Não desanimem, continuem estudando, continuem fazendo a parte de vocês não estão perdendo nada, vocês estão ganhando conhecimento.